bacana, é muito emocionante. Inclusive, quando você, no começo, falou da sua infância, eu me lembrei da minha, porque eu estudava piano e sempre do meu lado tinha um amiguinho invisível, aqueles famosos que brincavam muito comigo, e minha mãe chamava a atenção. Menino, o que você está vendo? Ah, mamãe, é o Chiquinho que está aqui do meu lado. Chiquinho, não tem ninguém, não, menino. Então, essas experiências a gente vai levando e trazendo para a vida. Mas a minha pergunta, aliás, são duas. O César me estimulou a fazer uma segunda pergunta. Mas vamos à primeira. Tem uma escritora aqui de Oliveira chamada Elizabeth Pereira. Ela escreveu um livro, Horizonte Vermelho, e segue-se Segundo o Grande Elo, sob a égide da Cruz. Tá? E ela conta o seguinte, que uma vez ela estava com a editora dela lá em São Paulo, e a editora dela de São Paulo também é a editora do José Bento, Zé Bento, que é um escritor de livros infantis, que é o Monteiro Lobato. Né? Zé Bento é o Monteiro Lobato. E ela, em desdobramento, esteve na biblioteca, onde já existem ainda centenas e centenas de livros infantis já prontos para que haja médium capaz de transcrevê-los e transformá-los em livros para a literatura infantil. Mas a dificuldade não é escrever o livro, é ter o médium que queira fazer essa psicografia de livros infantis. Então, não tem tanta literatura, tem muita literatura, mas há muito mais para vir. No entanto, não há médiuns que queiram. A diferença é querer fazer essa psicografia da literatura infantil. Qual é a sua visão ou a sua concepção em relação a essa situação? Ok. Eu ignoro todo o trabalho que tenha do outro lado, né? Imagino que deve ter muito conteúdo para chegar à Terra, né? Agora, no caso do livro infantil, é muito especial. Livro infantil é 70% ilustração, 20, 30% conteúdo. Tá? Então, para algumas pessoas, pode parecer estranho isso, porque ele tem toda uma forma diferente do pensamento. Ainda quando é mais para mais pequenininhos, às vezes nem tem texto, né? É mais ilustração. Né? Às vezes tem A, B, C, 1, 2, 3 e é imagem. Então, na medida que a criança vai avançando, os livros são de 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, então já vão ganhando texto. Alguns companheiros, por desconhecerem, acham que é o conteúdo, não todos, né? Cada livro obedece à faixa de idade. Né? Então, por exemplo, nós lançamos agora livros para bebês, né? Que são praticamente as músicas conhecidas no movimento espírita, mas transformadas para bebê, que é um público muito específico. Temos lançado agora há pouco Chico Xavier para jovens, utilizando todos os personagens da cultura pop. Tá? Os filmes, o da Marvel, da Disney, não, dos Vingadores, todos a Vandinha, tudo que está na televisão, só que com as histórias do Chico Xavier. Então, são formatos. No meu caso, Haroldo, eu não tenho nenhum livro psicografado. Não são livros que vieram, eu tive uma intuição e eu escrevi, não tem isso. Todos são adaptações de histórias que já existem ou de conteúdos que existem. Olha, para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, a pergunta 919, aquela do Conhece-te a ti mesmo. Eu acho a melhor pergunta, a melhor resposta, opinião pessoal. Pronto. Essa pergunta a gente adaptou e transformou em livro infantil. Então, mas como se adaptou uma pergunta, transformar em livro infantil? Mas a gente fez. Como se fosse uma historinha contada. Então, imaginam que do outro lado deva ter muitos outros conteúdos, e sim, que precisem alguns médiums para captar, mas o maior trabalho vai ser o ilustrador, que consiga pegar isso. Né? Nossa atividade não foi tanto, né, nessa área mediúnica de pegar, mas sim de trazer uma espécie de curso. Eu vou te falar uma coisa, assim, da minha experiência, diferente de outros companheiros que fazem livros para crianças ou adolescentes. A minha experiência é trazer material didático. Eu sinto esse compromisso de transformar as ideias, talvez um pouco
sutis para uma coisa mais prática de ser entendido visualmente. Eu sou designer gráfico, então conseguir pegar os conteúdos e transformar graficamente eles, né? Aí o Raul mostrou um livro nosso, né, que mostra conceitos em infográficos, né? Então, mais ou menos essa é a nossa participação, né? Aí, esse, por exemplo, o Evangelho Fácil, né? Isso é tudo em infográficos, né? Ele não é para criança, esse é para jovem ou adulto também, né? Então, sem dúvida, deve ter muito conteúdo do outro lado para chegar à Terra. E a outra dificuldade que temos, e isso é importante, é que depois da pandemia, pouca gente voltou aos centros espíritas, ou não voltaram todos os trabalhadores. Muita livraria fechou, tanto livraria leiga quanto livrarias de centro espírita, e muito se virou para o lado virtual. Então, talvez estamos em um momento muito especial, né? Porque começou a aumentar o público online e diminuiu o público físico. Aliás, essa é uma preocupação geral. No meu país, eram 8 grupos espíritas em Lima e só um voltou fisicamente. Na minha cidade, Arequipa, eram 4, nenhum voltou, todos ficaram online. Né? E aqui no Brasil, graças a Deus, não tem sido tão forte, mas quando voltaram, às vezes a metade do público voltou, 60%, mas tem um percentual que ficou no online, né? Então, olha a situação, o impacto. Por outro lado, nunca antes houve tanto conteúdo espírita, porque aí todo mundo começou a gravar, fazer vídeos e publicar. É uma situação que a gente só vai conseguir enxergar, talvez daqui a uns 5 ou 10 anos, né, que isto mudou no movimento espírita. Né? Mas era isso. Deve ter, sim, muito conteúdo do outro lado para chegar, esperando alguns médiums para captar, né? Mas no nosso caso, apenas é outra linha de trabalho que a gente faz. Então, nesse caso da outra linha, vem a segunda questão que foi incentivada pelo Céu. Se você receber um material para fazer, qual seria o procedimento caso você aprove e consiga essa transformação por transformar em literatura infantil? Ok. Haroldo, no caso específico meu, eu estou sentindo, mas é uma coisa íntima, que a minha área de produção editorial vai diminuir, não diria vai finalizar, mas vai diminuir muito, pois estou entrando em uma área nova, que é a área da pesquisa de transcomunicação instrumental. Então, iniciei este ano os primeiros vídeos, primeiras captações, primeiros áudios, né, com alguns resultados muito interessantes. Já submeti a alguns companheiros conteúdos e cada vez estou aprimorando mais nesta área. Então, sinto que estou fechando uma etapa, né, de diminuição grande nessa área de produção de conteúdo escrita em livros, né, para iniciar uma outra atividade que também me chamando muito e requer muito tempo e dedicação. Tá? Então, mas eventualmente pode me mandar e vamos ver se houvesse algum tempo. Eu não posso me comprometer agora, até porque temos outros livros também já para finalizar, mas a minha área de atuação, assim como teve um momento que foi com a televisão, que falou Raul, né, que a gente fez TV Espírita e tal, depois fiz livros infantis, principalmente didático infantis. Agora tenho o sentimento que meu caminho deve ser agora trabalhar nessa área de pesquisa de transcomunicação, que é uma área totalmente nova, com resultados impressionantes. Alguns divulgamos, alguns outros não, mas é uma área sensacional que vem aí. Boa noite a todos, boa noite, Luiz. Eu conheço o seu trabalho, já tenho alguns livros infantis já dei de presente. Eu achei, assim, eu procurarei ser breve, mas eu vou entrar numa questão que você faz um trabalho, eu considerei fantástico, de divulgação espírita.
Nós espíritos falamos que Emmanuel disse que o bem que a gente faz à doutrina espírita é o processo de divulgação. E essa divulgação espírita, nós estamos vivendo com um novo mundo, tem que usar as novas linguagens. E nós espíritas dizemos que temos um tesouro na mão. Mas será que todos aqueles a quem queremos levar esse tesouro entendem palestra de quadros, de monte de formas? Então, nós temos um trabalho para as crianças. Vou bem que as crianças estão nesse processo, né? Então, e as crianças, essa divulgação fica até um pouco mais fácil, porque as crianças, especialmente se usar as novas tecnologias, porque elas são nativas do mundo da tecnologia. Nós somos imigrantes. Nativo sabe tudo que tem ali. O imigrante vai aprendendo a viver. Mas eu penso que a gente tem a necessidade de levar aos centros espíritas novas linguagens. Para muitas pessoas, talvez, a gente pegar aquele livro que a gente acha maravilhoso, ótimo, e tem toda uma estrutura de capacidade de leitura, para alguns, para outros não tem. Então, eu vejo, que essa é a minha pergunta, eu vejo que você é uma inspiração, pode ser uma inspiração, para que se crie material de divulgação com conteúdo já existente. O que nós temos de livros espíritas, de orientações, e todo um trabalho de Joana, do Chico, do Raul Teixeira, todo o trabalho de Camilo, tudo isso. Quem lê isso? A gente tem chamados assistidos na Casa Espírita. Se nós tivéssemos linguagens como do designer, linguagem do material didático, você ainda há pouco citou material didático, realmente isso é um material didático para todos. E aí você você é talvez uma inspiração. Você conhece, por exemplo, nesse movimento que você faz, várias pessoas preocupadas na construção desse material didático. Por que eu falo material didático? Eu tenho formação de magistério. Então, a gente sabe que qualquer que seja o momento das pessoas, seja de crianças ou adultos, tem adultos com muita dificuldade, mas se eles vissem um filme, uma animação, uma história, uma senhora que fica ali sentada, em vez de ficar vendo novela, pudesse ver histórias maravilhosas da doutrina que a gente tem, passar as mensagens, isso tudo uma forma de animação. Você conhece, sabe, se tem esse movimento, essa preocupação da utilização das novas linguagens para aqueles que ficarem em casa mesmo, aqueles outros que têm muita dificuldade de se concentrar num livro, numa leitura. Essa seria a minha questão. Ilka, eu concordo com o que você falou. Muitas pessoas têm o hábito da leitura, e isso é ótimo, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade tanto de ver, ou reter, ou ter atenção, enfim. E tem muitos que não têm o hábito da leitura também. Então, nós estamos justamente elaborando material em animação, tem um projeto novo, por isso que eu estava falando para o Haroldo, que estou com muitos compromissos. Estou com um projeto novo, meio ousado, é transformar todos os livros em formato audiovisual. Todos os conteúdos espíritas, sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, histórias do Chico, alguns dos conteúdos nossos também, tudo audiovisual no YouTube, gratuito, para que todo mundo tenha acesso, e ainda mais em 5 idiomas, português, espanhol, inglês, italiano e francês, né, para fazer uma macro divulgação. Mas aí requer meu tempo, né? Agora, eu faço por amor à pátria, chama-se assim, né? Mas por amor nos meus tempos que eu tenho livre, e aí eu vou desenvolvendo, né? Mas são iniciativas próprias, né? O ideal seria que um movimento espírita organizado enxergasse esta necessidade de criação de conteúdos, mas aí sabe qual é o problema? Que precisaria movimento, né? Ou ter recursos para contratar pessoas para criar animações audiovisuais,
o que não é barato. Isso é real. Tá? Um minuto de animação, quanto que custa? Né? E eu estou falando de animações simples. Imagina uma animação a nível já profissional Pixar. Aí estamos falando de centenas de milhares de dólares. Tá? Então, isto é uma das limitações. Agora, pode sim ser feito algum tipo de animações mais baratas, mais simples, né? Mas ainda assim precisa recurso. Isso não é feito, né? Assim, não aparece, não é um milagre. E precisa tempo. Então, esta é uma das limitações que existem, né? E eu estou comentando aqui a minha experiência, talvez, deve ter muitos outros, né, companheiros que conseguiriam fazer isso, mas precisa recurso, né? Uma animação, por exemplo, eu te conto, né, para animar às vezes 2, 3 minutos, pode ser mais de 2, 3 meses de trabalho. Então, imagina isso, né? E quem vai bancar isso? Então, é bonito e é legal quando sai uma coisa produzida, né? Mas agora com a inteligência artificial vai ajudar muito a abaratar os custos. Por exemplo, narradores, vozes, um outro narrador, né? Hoje não, já com a inteligência já consegue fazer de uma forma mais econômica, né? Os fundos, os ilustradores para fazer uma animação, quanto te custa uma ilustração? Eu te jogo valores de mercado. Uma ilustração A3, tá? É decir, 2 páginas A4, uma única ilustração, entre 500 e 600 reais. Imagina para fazer uma animação, quantas ilustrações você precisa? Mínimo 48. Isso te falo, são valores reais, né? Que tem que ser falado, senão ficamos muito bonito as coisas, mas requerem investimento. Então, eu acho ótimo que venham novas gerações, que os valores se baixem, para que nós consigamos ter conteúdos em outras plataformas. Isso vai ser sensacional, porque vai ampliar o panorama. Mas a gente sabe que a nossa limitação atual está principalmente no desenvolvimento de. Alguns amigos já falaram, não, vamos fazer um jogo, um videogame espírita, né? Tá. Tem videogames espíritas baratinhos que a gente consegue fazer, mas sem resultado nenhum. Vamos falar que as crianças brinquem mesmo. As empresas investem entre 100 e 200 milhões de dólares. Da onde a gente vai tirar isso? Então, estou colocando aqui um exemplo, né? Porque há muitas dificuldades que envolvem recursos, né? Como a gente fala, hoje já temos fio, mas são investimentos muito altos, né? Então, este é um dos principais obstáculos na divulgação. O que hoje é barato é o YouTube, alguém sair contar uma história, narrar um caso, né? Pelo menos já vai gerando algum conteúdo, alguém narrar ou fazer uma análise, né? Fazer uma leitura, isto já barateia. Inclusive, se você entra no YouTube, por exemplo, você coloca alguns livros, já tem muita gente que está narrando os livros, né? Lendo eles. Já é um formato diferente, né? É uma espécie de audiobook, né? Mas alguém lendo. Então, já porque o recurso é muito simples, alguém leu e já fica isso disponível. Então, eu somente estou comentando isso, Ilka, não é para ficarmos tristes, mas é uma realidade. Então, usar as ferramentas que a gente conta na medida do possível. E aí a gente vai contar com mais elementos. Deus queira que um Elon Musk, um Bill Gates se tornem espíritas e banquem produções aí, né? Mas você sabe que eu acho bonito? Olha como a espiritualidade é sábia. Sabendo que nosso movimento é limitado economicamente, inspira aos diretores de filmes para produzirem conteúdos que tenham ideias espíritas. Então, se você vê os filmes da Marvel ou da Disney e tal, tem muitos conteúdos espíritas, tem desdobramentos, pessoas que veem o além e tal. Então, olha que interessante. Então, de uma outra forma, estão chegando esses conteúdos, né? Então, talvez seria o nosso olhar de aproveitar esses conteúdos que já estão sendo produzidos e mostrar às pessoas mais leigas e dizer, olha, isto funciona assim, né? Só por contar um exemplo.
tem o Doutor Estranho, né, dos filmes da Marvel. Por isso, a gente precisa estar bem antenado com estes filmes, né? Tem umas cenas onde ele toca uma pessoa e a pessoa sai do seu corpo físico, uma espécie de um perispírito mostrado. Puxa, a gente pegar essa cena e mostrar às pessoas, e aí explicar, olha, assim que funciona. Então, é isso que eu estou querendo tentar colocar. Em vez de a gente produzir, a gente, já que não tem recursos, pegar aquilo que está produzido e comentar isso, que ficará mais fácil de entendimento para algumas pessoas que talvez seja mais simples, né? Estou só colocando ali umas ideias aí.